iremos dar continuidade aos nossos estudos. Nós estamos na nossa segunda aula de língua portuguesa, né? Estamos já trabalhando o nosso livro 3 do terceiro bimestre, unidade 5. Livros são portas encantadas. Aqui nós temos um cientista, porque essa aula vai falar sobre os textos de divulgação científica, e os textos de divulgação científica está relacionado ao quê? A cientista, a pesquisas, a registro e a divulgação do texto quando os estudos são, entre aspas, concluídos. Mas quando o cientista conclui aquele trabalho que ele divulga, não quer dizer que ele não vá dar continuidade, não. Ele depois pode fazer novos registros atualizados com nova data, certo? Então, eu quero que vocês abram um livro aí na página 19 para dar continuidade. Essa divulgação de texto, de divulgação científica, vocês vão ver na página 21. Só lembrando que esse conteúdo de texto de divulgação científica, nós já estudamos no primeiro semestre, certo? Então, o que vem a ser um texto de divulgação científica? Lembra que vocês estudaram que foi um texto divulgado pelo cientista, que era um texto de divulgação científica sobre as flores gigantes, que elas conhecidas como flores monstro, que falava da sua espessura, do seu odor. Vocês estão lembrados? Então, aquele tipo de texto que vocês estudaram lá no primeiro semestre, estava sendo trabalhado já o texto de divulgação científica. Aqui nós estamos acrescentando conteúdo, nós estamos estudando, nós estamos fazendo uma revisão, tá certo? Como sempre, como é de costume, né? Nós do segundo ano, a gente está trabalhando conteúdos e sempre revisando para que vocês possam fixar sempre o conteúdo, tá certo? Então, vamos ver a definição de texto de divulgação científica. O que é um texto de divulgação científica, né? Então, ele informa o leitor, né? Eles informam o leitor os estudos científicos e os resultados, não, das pesquisas. Eles, como eu falei, né, eles pesquisam, eles registram e eles divulgam o resultado dos seus estudos, né? Eles são escritos para o público em geral e por isso eles apresentam as informações de formas claras, né, e objetivas. Geralmente são mencionados os nomes das instituições, né, em que esses cientistas trabalham, né, e das universidades, laboratórios, dos institutos que eles trabalham e o nome dos pesquisadores envolvidos, que geralmente quando se envolve uma pesquisa, não tem só um cientista específico trabalhando naquela pesquisa, não, estudando, tendo como objeto de estudo, não é só um cientista que tem, né? São vários cientistas com o objetivo de fazerem registro, descobertas, certo? Então, informações científicas. Então, leiam o texto atentamente da página 19, certo? Profissão, preguiça. Já ouviu falar na história da cigarra e da formiga? Diz a fábula, que nós estudamos o conteúdo fábula também, né? Que na mata, durante o verão, a cigarra aproveita para cantar e curtir a vida, né? E a pobre da formiga faz o quê? Rala, trabalha, porque ela já está pensando num tempo difícil que ela vai ter lá na frente. Então, vamos lá continuar a leitura. Já a formiga, por sua vez, trabalhou sem parar a fim de juntar comida suficiente para passar o inverno, porque no inverno ela não ia poder trabalhar, né? Então, quando o acesso ao alimento seria mais difícil. Talvez tenha surgido daí a fama de que as formigas são muito trabalhadoras. Existe até as formigas que são chamadas de operárias, né? Tanto que algumas são chamadas de operárias. Por isso, prepare-se para mudar de ideia sobre as formigas, ou pelo menos
sobre parte delas, porque existe aquelas que devem ser bem preguiçosas. Vamos ver, né? Uma das pesquisas feitas nos Estados Unidos, que é um texto de divulgação científica que nós vamos ver, né? Mostrou que algumas formigas operárias são especialistas em ficar sem fazer nada, né? Por essa você não esperava. Tem nome de operária e enrolava, né? Então não era para ser formiga operária, né? Então, o estudo foi realizado por um biólogo da universidade que trabalham com uma espécie de formiga, né? Para entender melhor o comportamento desses insetos, pesquisadores criaram um formigueiro no laboratório. Depois eles instalaram câmeras e marcaram as formigas com tintas coloridas para identificá-las. Porque como elas são todas iguais, né, pequenas iguais, não tinha como eles identificar. Então eles marcaram com tinta o que? Colorida, né? Então, a maioria das formigas gasta boa parte do tempo atrás de comida, cuidando dos ovos ou do formigueiro, conta Daniel, um dos biólogos envolvido na pesquisa. Mas eles encontraram um grupo de formigas que aparentemente não se envolvem em nenhuma atividade. Elas são essencialmente paradas. Elas ficam lá paradas enquanto as outras vão trabalhando de um lado para o outro. Segundo o pesquisador, a explicação mais provável é que essas formigas imóveis sejam um tipo de reserva para substituir outras trabalhadoras que morrem ou para entrar em ação quando a carga de trabalho no formigueiro aumentar. Assim como existem os trabalhos que existem os reservas, né, que tipo assim, existem indústrias que tem os profissionais que são reserva, tipo, se faltar um, tem um no apoio, então existe os reservas. Então, viu como esse grupo é organizado? Eles perceberam isso, eles estudaram isso. Também é possível que elas estejam pensando apenas em si, guardando energia e usando recursos do formigueiro para a sua própria reprodução, acrescenta Daniel. Então, nos estudos ainda ficou em aberto este questionamento, né? O próximo passo no estudo, que eles ainda vão dar continuidade ao estudo, é descobrir qual a função das preguiçosas no formigueiro. Aliás, descobrir se elas têm mesmo alguma função e como isso pode afetar o grupo. E você, tem algum palpite sobre a função de uma formiguinha preguiçosa? Então, gente, os pesquisadores, foi feito esse texto aí, que eles pintaram e tudo, e eles puderam, de acordo com os estudos dele, observar que um grupo de formiga ficava lá meio que parada, estátua, enquanto as outras se desdobravam no trabalho, né? Cuidando dos ovos, cuidando da comida e tudo mais. Mas eles perceberam que essas outras formigas ficavam lá imóveis, não souberam responder, né? Apesar das suas observações dos seus registros, o que elas fariam paradas, por que elas estavam paradas? Se elas estavam guardando energias para substituir as que morreriam, como vocês viram no decorrer do texto, né? No relato do texto, ou se era para substituir quando elas estivessem cansadas, o grupo cansado, se haveria esse registro. Então, eles vão dar continuidade aos estudos, né? Aí tem o nome dos pesquisadores e quem pesquisou, né? Tudo direitinho. A data, né? Que essa pesquisa é referente a 7 de fevereiro de 2019, mas a pesquisa ainda continua em andamento, porque eles querem saber realmente qual a função dessas formiguinhas que eles denominaram preguiçosas, né? Então, elas devem ter alguma função, mas que eles, na pesquisa deles, não descobriram qual era. Daí,
o porquê deles continuarem a pesquisa, certo? Então, agora vamos responder juntinho comigo as páginas 20, 21, 22 e 23, tá certo? Então, o texto profissão, preguiça, apresenta informações reais ou é um texto ficcional, fictício, inventado, né? Justifique a resposta. Esse texto é um texto real, né? É um texto baseado em quem? Pesquisa de cientista, que eles pesquisaram, que eles registraram, que eles se documentaram, né? E depois eles divulgaram. É um texto que apresenta dados científicos, né? Porque houve estudos, né? De uma revista científica infantil. Tanto é que tem os dados aí de quem pesquisou, aonde pesquisou e o ano que foi pesquisar. Tem tudo aqui que nós chamamos de fonte, né? Que tem todas essas informações, certo? Ainda na página 21, não, essa aqui, até a segunda questão é da página 20, certo? Marque um X na alternativa correta em relação ao texto profissão preguiça, certo? Então, o texto conta a história inventada por um biólogo da universidade, divulga os resultados de um estudo científico feito por biólogos, ou é uma fábula que mistura com a realidade e a ficção? É a segunda opção, né? É a divulgação de resultados de estudo científico feito por biólogo, certo? Na página 21, dando continuidade ao questionário, à atividade, né? Qual é o nome científico da espécie da formiga? Então, aqui nós temos o segundo quadrinho, né? É a opção, o primeiro quadrinho é o segundo. Qual é o nome do biólogo envolvido na pesquisa? O Daniel, né? Daniel tem um nome esquisitinho. E a quinta questão. O tipo de texto que lemos tem o objetivo de divulgar pesquisa e descoberta científica. Você acha que esses textos são importantes? Nós já trabalhamos sobre isso, né? Nós já falamos sobre a importância do texto de divulgação científica, né? Por quê? Então, é sim muito importante, porque ele transmite informações, né, importantes sobre pesquisas interessantes que são feitas por cientistas, né? E vocês verem nesse nosso mundo atual sobre o Covid, né? Vários cientistas envolvidos, né? Para descobrir tipo de vacina, qual tipo de vírus que, entendeu? Então são muito importantes sim essas pesquisas, porque eles nos possibilitam solucionar vários problemas, ok? Então nós vamos agora para a página 22, na parte de ortografia, onde nós vamos usar palavras com ge e gui. Ge, gui. Releia a seguinte frase retirada do texto. O próximo passo no estudo é descobrir qual a função das preguiçosas no formigueiro. Vocês estão vendo ali palavras com gui, né? E palavras com ge. Então, você já sabe que o G produz dois sons diferentes. Gá, gó e gu, né? Gé e gi. E quando ele vem acompanhado da vogal U, nós já percebemos que ele já traz um novo som. Então, com as vogais A, O e U, tem formiga, goleiro e água. São sons diferentes das vogais do G seguido das vogais E e I, que é geleia e girafa. Para que o G com E ou com o I produz o primeiro som, usamos o U, Ge, Gui, então, certo?
Então, como em formigueiro e preguiça. Porque se ele não tiver o U, ele vai ter o som de G e de Gi. Com o acréscimo da letrinha U, ele já vai ficar parecido com o som das vogais do primeiro exemplo, né? Que fica Gué, Gui, certo? Então, guerra, seguinte, sangue, ninguém e guindastre. Se nós não colocássemos a letrinha U, seria Gé, gerra, gente, gui, né? Segum, gi, segite. Então, teria esse som aqui, do Gué e do Gui. Para ter o mesmo som que tem o Gá, o Gó e o Gu, tem que ser acrescentado entre o G e a vogal E ou I, a letrinha U, certo? Então, vamos ler novamente, que fica guerra, seguinte, sangue, ninguém e guindastre, ok? Vamos realizar a atividade juntinho aqui com a professora, né? Com a professora, tava com saudade de mim, passaram um mês longe, né? Deu para sentir falta da professora. Então, resolva aí juntinho comigo a página 22. Quais são as páginas que nós vamos fazer juntinho? 20, 21 e 22. Certo? 22 e 23. Então, aqui, nós temos o desenho de uma águia. Águia, caranguejo, cada letrinha no quadrinho, lembrando que Gué, né, G-U-E, fogueira, também tem o U, depois do G, mangueira e foguete. Nessa atividade você está trabalhando também a parte de ortografia, né? Você está fazendo uma ortografia, um autoditado, tá identificando o desenho e escrevendo seus respectivos nomes, ok? Então, nós vamos fazer uma correção. Na página 23 que tem aí, você vai realizar recorte da fábula, né? E vai colar aqui e depois você vai realizar atividades. Aqui é uma atividade de uma recontagem, né? Você vai trabalhar através de desenho e é uma atividade pessoal, tá certo? Onde tem assim: escute atentamente a fábula que seu professor contará para você. Em seguida, você recontará essa história de duas formas diferentes, por meio de desenhos e oralmente. Siga as instruções de seu professor. Para quem está na aula remota, eu vou colocar o quê? Um vídeo com uma fábula que vocês vão tentar reproduzir, tá certo? Essa fábula através do vídeo, ok? Não esqueçam, eu vou só colocar aqui o registrozinho bem direitinho para que não seja esquecido. Só colocar uma observaçãozinha aqui. Vou deixar marcado e eu faço já. Então, vamos fazer a correção do dia 3, né? Que foi da aula do dia 3, das páginas 9, 10, 11 e 12. Foi uma atividade proposta para você fazer com o seu responsável. Se você realizou, beleza. Enviou? Tem que enviar, não pode esquecer de enviar o registro, né? Você com a sua atividade realizada. Que tipo de história o texto apresenta? É uma história real da página 9, tá se referindo aí à página 9 da aula
anterior, né, gente, do dia 3. Esse tipo de texto aí é o quê? É real ou é um texto ficcional, que é o texto que fala sobre o direito do anzol? É uma história ficcional, ou seja, inventada, fictícia, né? Então, que características da história ajudam você a chegar a essa conclusão? Por que você acha que é uma história ficcional? Porque os objetos não falam, né, gente? O anzol está conversando aí com quem? Vocês conseguem lembrar com quem que o anzol está conversando? Com a linha, né? Então, não existe isso. Então, a história é um texto ficcional, fictício, inventado, porque os objetos conversam entre si na história. Na terceira questão, vocês vão marcar os personagens principais. Então, os personagens principais aí, conforme o que você leu, é a linha e o anzol, certo? Então, vamos agora para a quarta questão. A quarta questão aí, vocês vão observar aí, certo? Pelo canto da boca, como ventríloco, né? Que o anzol falou. Você sabe o que é um ventríloco? O que é? É a segunda opção, né? Primeiro, é o tipo de palhaço que se apresenta em festas de adulto. É alguém que consegue falar sem abrir a boca, ou é um vendedor de brinquedos? É a segunda opção, né, gente? É alguém que consegue falar e fala assim, você não percebe que é ele que tá falando. Dá a entender que é o boneco, no caso aqui, ó, o ventríloco é ele, e o boneco tá falando como se for, ele tá falando como se fosse o boneco, certo? O boneco tá falando, né? Mas a voz usada é a voz do ventríloco, certo? Então, o que a linha e o anzol estavam fazendo? Eles estavam passeando, eles estavam pescando, eles estavam brincando. Conforme a leitura do texto, eles estavam pescando, né? Então, vamos para a página 10. Sexta questão ainda na página 10, a sexta questão ainda, né? Porque a linha estava descontente, porque não gostava, porque o anzol era o quê? Torto, né? O anzol era torto e a linha não gostava. Agora vocês vão colocar V para verdadeiro ou F para falso. A linha e o anzol não conseguiram pegar o peixe? Falso. Conseguiram, né? A linha e o anzol pegaram um peixe junto? Verdadeiro, né? O anzol era torto e isso atrapalhava a pesca? Falso, né? O anzol ser torto é uma das características que facilita a pesca do peixe. A linha era muito direta? Verdadeiro, né? Na oitava questão, leia esta frase. O direito do anzol é de ser torto. O que você entendeu essa frase? Converse com seus colegas e descubra quais os significados dessa fala do anzol. O que é que você acha que o anzol quis dizer com isso? O que é que você acha que o anzol quis dizer com isso? Quer dizer que ele é torto para pescar o peixe. Se ele fosse reto, ele não conseguiria, né? Por quê? Porque o peixe escaparia. Mas essa resposta aí é uma resposta pessoal. Nós temos aí novamente a definição de fábula, né? Para vocês fixarem o conteúdo, que é uma história curta, que tem como característica a existência de animais ou objetos que se comportam como humanos, né? Ela busca a expressão de valores, de verdade ou percepções a respeito de determinados contextos do mundo.
de uma forma engraçada e crítica, né? O final da fábula é conhecido como moral da história, porque sempre nos traz um ensinamento. Então, na nona questão, da página 11, agora da página 11, ainda relacionada à oitava questão da página anterior, que está na página 10, certo? Ao conversar com seus colegas sobre a frase, o direito do anzol é ser torto, você refletiu sobre a moral da história, sobre o ensinamento da história, né? Uma espécie de mensagem ou ensinamento que nos leva a analisar o texto e a pensar sobre o assunto. Aqui é conclusões, podemos chegar a refletir sobre o direito do anzol é a moral da história, que todos têm o direito de ser o que são, cada um tem sua importância, não é isso, gente? Então, se o anzol é do jeito que ele tem um propósito, um objetivo, ele não é torto porque ele quer, ele é torto porque se ele fosse reto, ele não conseguiria pegar nada, né? Vamos para a próxima página, aonde tem novamente, né, falando sobre as fábulas, sobre onde você encontrar tipos de fábulas, 30 fábulas contemporâneas, né, que você pode ler, estudar, conhecer, né, e ter alguns ensinamentos relacionados a essas fábulas, né, que são chamadas contemporâneas, ok? Vamos revisar um pouquinho do nosso alfabeto, principalmente para as crianças que estão com dificuldade ainda na identificação. Eu creio que como vocês são muito esforçados, você já consegue identificar as letrinhas, né, do alfabeto. Eu não vou colocar sequenciado, nós vamos ver primeiro as vogais. Quais são as vogais? U, E, O, I e a letrinha A. Então, nosso alfabeto ele é composto por 5 vogais, que na ordem, que nós não vimos na ordem, elas são A, E, I, O, U. Elas junto com as consoantes, elas formam sílabas e junto às sílabas formam o quê? Palavras, né? Então, eu preciso de vogais para formar sílabas e para formar palavras, certo? Então, aqui nós temos as consoantes Z, B, Y, C, X, D, W, F, V, G, T, H, S, J, R, K, Q, L, P, M, Q, N. Vamos agora para a sequência. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Radassa, que letra é essa aqui? Pense aí, Radassa. Que letra é essa daí? Você falou a letra K, parabéns. Muito bem. Ana Júlia, que letra é essa daqui?
Y, não, Y é esse. Y é esse. Só pegar aqui. Olha, ele não tá querendo ver. Y, né? Esse daqui é qual? O W. Júlia. Julinha. Que letrinha é essa daqui? Pensa aqui. Júlia Lima. Que muito bem. Ok. Wani. Que letra é essa, Wani? Pense aí, Wani. J. Muito bem. Pedro Lorenzo. Qual o nome dessa letrinha aqui? S. Muito bem. Então, eu peguei o nome de algumas crianças que possivelmente estão na remota, né? E nós concluímos aqui a nossa segunda aula da nossa língua portuguesa. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.